Olá, este é mais um Devocional Esperança Viva e nós estamos dando continuidade, ao nosso devocional que fala sobre as desculpas esfarrapadas que frequentemente, os servos maus e preguiçosos arrumam para Deus, baseado no texto de Mateus 25, de 13 a 28, Então eu gostaria de continuar. Então, continuando, outra coisa que nós observamos nesse texto é que quem é preguiçoso sempre arruma um jeito de tentar amenizar ou invalidar a palavra de Deus e tenta julgar a responsabilidade para cima de Deus. Você já reparou que o servo que é mau e preguiçoso, ele culpou ao senhor dele por ser um senhor severo, mas em nenhum momento ele expôs que era preguiçoso? É o que muitos fazem hoje. Você já reparou que neste mundo, quem é do mundo tenta distorcer a palavra de Deus para tentar amenizar o peso da cruz? É igual o que Satanás fez com Eva. Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês não podem comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês fizerem isso, certamente vocês morrerão. O que Satanás fez? Ele chegou perto de Eva e disse: não é bem assim. A mesma coisa acontece hoje. A palavra de Deus diz uma coisa, aí aparece o enganador, ou o enganado, ou um boca aberta, para dizer como Satanás: não é bem assim, não tem nada a ver, isso até que é normal, os tempos mudaram. Quem ensina mentira, ensina porque se tiver mais gente fazendo coisas erradas, haverá menos pessoas para repreender, chamar atenção. Assim quem ensina errado se sentirá bem, pois não haverá ninguém para condenar suas atitudes. É o que o diabo faz, ele sabe que está condenado. Então ele faz de tudo para que as pessoas se afastem de Deus, para que assim ele não vá sozinho para o inferno. Mas ele fará de tudo para levar o maior número de pessoas consigo. E vai fazer isso através do engano, distorcendo a palavra de Deus. Por exemplo, tanto em Malaquias, quanto em Mateus, quanto em Romanos, quanto em Coríntios, Deus fala contra o divórcio, que odeia o divórcio, que quem divorciar e se casar de novo está cometendo adultério. Só depois que o cônjuge morrer, que o viúvo ou a viúva está livre para casar com quem quiser. Então aparece um enganado e diz: não é bem assim, você tem o direito de ser feliz, você pode casar quantas vezes quiser, com quem quiser, não tem importância, isso é normal, a sociedade evoluiu, etc, 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 igual Satanás. Só que isso não existe na Bíblia. A palavra de Deus fala que quem é bem-aventurado, quem é feliz, quem ama verdadeiramente o Senhor, são aqueles que obedecem à lei do Senhor e têm prazer na lei do Senhor, têm prazer em obedecer. O único parente que você pode escolher é o seu cônjuge. Você escolhe mal, você escolhe sem perguntar a Deus, você sabe que a pessoa não presta, pois você já teve tempo para poder ver isso, mas como você acha que a vida é um conto de fadas, insiste, casa, se dá mal, sofre as consequências do erro que foi seu, e depois você vem colocar a culpa em Deus? Ora, faça-me o favor. Da mesma forma, a palavra de Deus condena o sexo antes do casamento. Em alguns textos, como Coríntios capítulo 7, chama o sexo antes do casamento de imoralidade sexual, de prostituição, fornicação, e o texto fala que é melhor casar do que ficar ardendo em desejos, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então aparece um enganado, com a seguinte desculpa: o que é feito com amor não pode ser pecado, não dá para aguentar. E se Deus não entende, ele não é Deus. Como se a criatura pudesse determinar se Deus é Deus, ou se agora Deus iria se render às nossas chantagens emocionais. Deus deve ouvir umas asneiras dessas, ele deve rir de gargalhada, viu? O que tem de gente que acredita nessa mentira, o que tem de gente subindo no altar, ministrando, louvando, até mesmo pregando em pecado e usando essa desculpa para continuar no erro, é triste. Sem falar naqueles que sabem do erro e fazem de conta que não sabem nada. Rapaz, quando Deus começar a cobrar. Outra, a palavra de Deus fala contra o jugo desigual, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Então aparece um enganado e diz igualzinho ao diabo: não é bem assim, você pode namora o incrédulo, ganhe ele para Jesus. Só que na Bíblia não existe nenhum texto dizendo que o namoro é campo missionário. A luz não se mistura com as trevas. Pronto, acabou. Aí vem o engano, um enganado de novo, e diz: mas a igreja está cheia de gente que se diz convertido e é pior do que o incrédulo. E tem sim. Quem diz que não tem?
O próprio Jesus diz que o joio vai estar no meio do trigo. E o joio são aquelas pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, pregando a mentira, a desobediência à palavra de Deus. Inclusive você, quando usa essa desculpa esfarrapada para continuar no erro e no pecado. O povo de Deus é o povo santo. E outra, quando você se envolve num relacionamento afetivo com quem não confessou Jesus como Senhor, a possibilidade dele te levar você para o inferno é muito maior do que você levar ele para Jesus. Assim como essa pessoa te leva a pecar, te afasta do Senhor, porque você peca contra Deus, se afasta da presença dele, da comunhão com ele, ferve na prostituição, para de ir à igreja, começa a ter os mesmos hábitos de um incrédulo. Não são poucos os que depois que se envolveram num relacionamento afetivo com os incrédulos, se desviaram do evangelho, até casaram, mas hoje estão perdidos. Olha o preço. Outra, a palavra de Deus diz, para nós não deixarmos de congregar, não deixarmos de nos reunir como igreja, como em Atos capítulo 2, Hebreus 10 e por aí vai. Novamente aparece um enganado, né? Um servo preguiçoso e mau, para dizer como demônio, não é bem assim. Que para ser igreja não precise ir à igreja, que você pode ser igreja dentro da sua casa, sozinho. Você vê, o negócio é tão demoníaco, que o indivíduo não sabe a diferença de templo e igreja. Que individualmente nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E que só coletivamente que nós somos igreja, eclesia. Ou seja, só podemos ser igreja se estivermos reunidos como uma. Que para sermos igreja temos que nos reunir. Pois a igreja edifica a própria igreja e assim cresce para a glória de Deus. Realmente a igreja em si só não salva. Quem salva é somente Jesus Cristo. Mas é quem salvo por Jesus Cristo frequenta a igreja, se reúne como igreja porque ama os irmãos, porque é uma ordem dada por Deus. Vai na onda de quem está desviado, dos servos maus e preguiçosos, para ver onde que você vai parar. Falando em onda dos desviados, a palavra também de Deus fala contra quem faz marcas no corpo, o que seriam as tatuagens hoje. Gente, nós vemos pessoas marcando gado, não seres humanos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser tratado como tal. As únicas marcas que interessam e realmente edificam são as marcas de Cristo. É essa que nós devemos carregar. Vemos um monte de gente indo na onda do mundo, fazendo tatuagem, que não sabe nem o significado delas. Tem tatuagem que inclusive exalta o demônio. Mas é apenas uma figura bonita, não tem nada a ver, né? E fazem apenas porque é legal. Enche o corpo de piercing, de alargadores. Por quê? Porque é legal. Enquanto a palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Aí tem os enganados que até falam umas besteiras, né? Fazem essas besteiras e falam mais besteiras ainda, que falam que fazem essas coisas para alcançar os perdidos, para se aproximar, sendo que a palavra de Deus diz que Deus já nos deu tudo que nós precisamos para poder fazer a obra do Senhor. E outra, quem enche o corpo de tatuagens, piercings e alargadores, etc, etc, pode até se aproximar de quem tem, mas se afasta dos que não têm. Já aqueles que não têm, pode se aproximar de todos, tanto de um grupo quanto do outro, né? De todos, dos que têm e dos que não têm nada no corpo, porque não gera escândalo. Jesus e os seus discípulos não precisavam de nenhum desses artifícios para se aproximar. Aliás, as pessoas vinham a Jesus e aos discípulos porque eles tinham uma vida transformada. Quem quer mudar de vida não busca um igual. Busca quem é diferente, quem é transformado por Cristo e que possa realmente mostrar o caminho da salvação. Tem mais. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento se fala sobre o dízimo. Que o dízimo é um ato de fidelidade a Deus. Aí aparece um enganado, um servo mau e preguiçoso e diz que o dízimo é só no Antigo Testamento, que não é prático no Novo Testamento. Meu filho, então rasga o Antigo Testamento da sua Bíblia, meu filho. Porque as bênçãos do Antigo Testamento também não servem para você. O Antigo confirma o Novo e vice-versa. Os dois são a palavra de Deus. Alguns aspectos da lei nós não precisamos cumprir, por exemplo, quando a lei se trata da lei da expiação. Você não precisa ficar matando cordeiros por aí, oferecer sacrifício a Deus, porque Jesus já cumpriu isso. Ele foi o sacrifício perfeito. Mas, no que se refere à lei moral, nós devemos cumprir, pois se trata de regras de convivência, de conduta. A lei nos ensina a fazer o que é certo e nos impede de fazer o que é errado. São diretrizes que nós devemos seguir. Ou você acha que agora nós podemos roubar, podemos matar, podemos adulterar, porque essa lei só foi condenada no Antigo Testamento? É claro que não. Quem é infiel trapaceiro vai continuar arrumando e inventando mais e mais diversas desculpas para tentar justificar sua infidelidade a Deus. Tem mais. A palavra de Deus diz em Romanos, Coríntios, Efésios,
né, fala claramente sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, que eles existem para a edificação da igreja, que existem e devem ser usados para o crescimento da igreja do Senhor, pois são presentes que são dados por Deus. E que todo cristão deve crescer na graça, no conhecimento da glória de Deus, se encher do poder de Deus. Aí aparece um enganado, um servo, né, preguiçoso, né, para poder dizer que os dons cessaram. Não existem mais os dons. E com isso eles invalidam a palavra de Deus, anulam a pessoa do Espírito Santo. E ainda colocam o Espírito Santo dentro de uma caixa de sapato e falam assim, fica aí. Ou seja, não buscam, não se enchem da presença de Deus, não o buscam como deveriam buscar, como diz a palavra, né? Buscai com zelo os melhores dons e ensina os outros a serem tão preguiçosos quanto eles. Afundam na vida espiritual, vivem uma vida medíocre e levam um monte de gente com eles. E o pior de tudo é que são esses seres que muitas vezes se apresentam na igreja como verdadeiros salvadores da pátria, como se ensinar o povo a ser medíocre e preguiçoso fosse algo bom. Tem um monte de exageros por aí? Claro, principalmente no que se refere nessa parte dos dons espirituais, né? Mas isso não significa que os dons devem ser extintos pelo homem só para que não haja mais exageros. Isso sim é um exagero. Sem falar naqueles que falam que não precisa mais pregar o evangelho porque Deus já escolheu quem vai ser salvo. Olha só para você ver a loucura. Se Deus já escolheu quem é que vai ser salvo, por que Jesus mandou ir pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos em todas as nações? Por que Paulo afirma que pregar o evangelho é uma obrigação? Por que ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho? Também a gente vê Paulo que diz que ele se fez de tudo, de judeu, de fraco, de escravo, etc, para ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo se empenhou o máximo para ganhar almas para Cristo, nos ensinou a fazer o mesmo, e hoje aparece um bando de servos maus e preguiçosos que não querem fazer a obra de Deus e tentam ficar arrumando desculpas farrapadas para não fazer. E o pior, ainda usam a Bíblia para tentar se justificar. Vemos claramente que existem desculpas esfarrapadas de servos maus e preguiçosos para tudo que é na Bíblia. Tudo que Deus nos manda fazer, por exemplo, como orar, ler a Bíblia, se santificar, vai aparecer um monte de servo mau e preguiçoso falando que não precisa fazer isso. Ou seja, transformam a porta estreita da salvação numa porta larga do mesmo tamanho daquela que leva para o inferno. Barateiam a graça de Deus e transformam o caminho da salvação em um caminho de perdição. Como o próprio Jesus Cristo diz em Mateus, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Tem preguiça de buscar, de se encher da presença de Deus, do poder de Deus, e aí fica inventando inverdades para que ninguém busque também, para tentar justificar a própria preguiça. Existem exageros? É claro que existem e acontece justamente pela falta de conhecimento, equilíbrio e discernimento. Eu já ouvi pastores dizendo que milagres não acontecem porque nunca presenciaram um ou nunca aconteceu na vida deles. E nunca aconteceu nos seus ministérios. Mas desde quando a experiência pessoal serve como base de doutrina? A palavra de Deus diz que os milagres seguirão aos que creem. Como o próprio Jesus Cristo disse, se creres, verás a glória de Deus. Eu poderia relatar mais um monte de distorções que os servos maus e preguiçosos fazem da Bíblia. Distorções que fazem para atender às suas próprias necessidades egoístas e individuais. Mas esse vídeo vai ficar muito grande, né? E o que nós podemos constatar é que o povo de Deus continua perecendo e perece por falta de conhecimento. Então, meus queridos, meditem na Bíblia, meditem na palavra de Deus, não negociem os princípios e nem os valores de Deus. Eu quero terminar com um texto que está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 17 ao verso 19, que diz assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas a seu fiel Criador e praticar o bem. Então, meu amado, minha amada, faça o que tem que ser feito. Exerça com excelência, sem desculpas, aquilo que o Senhor te mandou fazer. Que Deus te abençoe e, em nome de Jesus, mantenha viva a esperança. Não se deixe enganar. Deus te abençoe.